Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação estarmos mais um dia na casa do Senhor. No hino das irmãs foi falado que mesmo com gemidos inexprimíveis, Deus ouve a cada um de nós. Deus falou no hino dos varões que Deus deu, Deus tomou, mas bendito é o nome do Senhor. Porque a mocidade cantou que Ele é o nosso escudo, porque Deus é a nossa proteção. E aí eu pergunto para os irmãos: quem quer estar limpo como Naamã? Nós queremos estar limpos como Naamã. Deus é maravilhoso conosco, tem nos abençoado. Ontem a palavra foi ministrada e falou sobre as escolhas que fazemos. Que toda escolha tem as suas consequências. Hoje de manhã foi falado sobre o pecado. O pecado que assola o mundo. Os irmãos podem tomar vossos assentos, por gentileza. Falando sobre o pecado, que o pecado ele assola o nosso mundo. Mas que nós somos distintos. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que irá um dia morar nas mansões celestiais. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9, como está escrito: as coisas que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama o nosso Senhor Jesus Cristo, se você busca a presença dEle, continue firme, não fique fazendo votos anuais, mas busque a presença de Deus diariamente, diurnamente, a cada momento. Não cesse, a todo tempo, fora do tempo, prega a palavra a todo momento, dia, tarde e noite, leia a Bíblia Sagrada, dia e noite, não pare, não cedas, não retrocedas. Deus já tem falado conosco através dos louvores e continuará falando conosco através da palavra de Deus. Para que não venhamos perder nosso tempo, gostaria de ler juntamente com a igreja, no livro de João, o apóstolo apocalíptico, o homem que não passou pelo martírio, o único, para ver um dia a glória de Deus, sentir a presença de Deus, aqui mesmo na terra. Quando estava aprisionado na ilha de Pátimos, ele viu o Jesus, ele reviveu. Gostaria de ler aqui o capítulo de João, capítulo 13, apenas o versículo de número 7. Gostaria de pedir uma ajuda do nosso irmão Everton, que ele... Deus abençoe. Versículo de número 7, João capítulo 13. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu, agora, mas tu saberás depois. Vejam bem, quem está falando é Jesus, de Nazaré, o Galileu, o Emanuel, o El Shaddai, o Deus conosco. É Ele que está falando. E Ele diz aqui: Pedro, aqui Ele está falando para Pedro. O que eu faço, Pedro? Nesse momento, agora, não sabes tu. Agora, advérbio de tempo, nesse momento.
mas tu o saberás depois. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Lá em Nazaré, uma cidade simples, pacata, onde haviam servos do Senhor, e o anjo Gabriel, famoso anjo Gabriel, aparece para Maria, uma serva do Senhor, e disse a ela: você conceberá um filho. Esse filho será muito especial. Ele marcará todas as gerações, todo mundo, da terra, dos céus, em todos os 4 cantos do mundo. E ele florescerá uma luz esplendorosa a todos aqueles que tiverem acesso a ele. E ele conceberá do Espírito Santo. Maria concebeu. Jesus nasceu. Um filho lhe foi dado. Esse filho foi robustecendo fisicamente e espiritualmente. E a Bíblia diz que aos 12 anos, exatamente aos 12 anos, ele desceu ao templo. Maria e José convictos que Jesus estava ao caminho juntamente com ele. O caminho era longo. E quando se apercebem, eles voltam, preocupados. Onde está o meu filho? Quando encontra com Jesus, talvez, a Bíblia nos mostra, mas aquele desespero tomou conta de Maria. Talvez, meu Deus, eu não estou cuidando bem do meu filho. É o filho de Deus, é o prometido. Eu deixei escapar nas minhas mãos. Quando ela encontra-o, Jesus, nós estamos aqui aflitos, o procurando. Mulher, você não sabe? Eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. E a Bíblia diz que Maria guardava no seu íntimo, mesmo sem entender. Irmãos, nessa noite, a meditação para mim e para você é: você não vai entender agora, mas amanhã você vai entender o que está acontecendo na sua vida. Você tem chorado, você tem gemido, tem passado por aflições, mas tudo isso passa pelo crivo de Deus. Tudo isso passa pelas mãos potentes e poderosas de Deus. Basta cada um de nós acreditarmos e sabermos que lá fora o mundo pode te afligir, pode apontar o dedo para você, mas saiba que do teu lado tem um Deus todo-poderoso que cuida e vela pela sua família. Não acredite que essa semana vai ser uma semana de prova, de luta, de tribulação, não. Acredite que vai ser difícil, mas o fardo se torna mais leve quando Jesus está no caminho. E aqui, na epígrafe, diz aqui: Jesus lava os pés aos discípulos. É aqui que nós vamos meditar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os de que forma? A Bíblia diz que ele amou a todos nós até o fim. Até o fim. Como é difícil a separação. Como é difícil a despedida. Jesus, nesse momento, ele está se preparando para se despedir daquele povo que ele amava, daquele povo que ele tanto cuidou e zelou. E a Bíblia vai dizer aqui: e acabada a ceia, vejam só, tendo já o dia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, vejam só, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas tuas mãos
todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus aqui, ele tinha a magnitude, a ciência de que tudo o que estava com Deus foi colocado sobre as mãos de Jesus. Tudo. Os seus problemas estão na mão de Jesus. A sua enfermidade está nas mãos de Jesus. Os seus filhos estão na mão de Jesus. Os seus pais estão na mão de Jesus. O seu esposo e a sua esposa está nas mãos do Todo-Poderoso, Jesus. Em momento algum, Jesus vai deixar escapar sobre as suas mãos cada filho, cada homem, cada mulher, cada jovem que seguiu a Jesus, que serve a Jesus e busca a tua presença. E nesse momento, os apóstolos estão diante de Jesus. E o bom de entender é que Jesus nunca quis ficar sozinho. Aonde Jesus estava, ele queria estar com os apóstolos. Aonde Jesus estava, ele queria ficar com a multidão. Logicamente, ele tinha o seu particular no Monte das Oliveiras. Em algum momento ele queria ficar a sós, mas a grande maioria do tempo ele queria estar junto conosco. Ele quer estar junto com você, meus irmãos. Ele quer estar junto. Basta você dar liberdade, que ele vai entrar no âmago do teu coração. Ele vai entrar. E vejam só. Depois, então ele preparou. Ele cingiu-se da toalha nos lombos, já preparando tudo. Ele não pediu, fulano, pega a toalha, fulano, pega a bacia. Não, ele mesmo, o Rei dos Reis, ele pegou a toalha, colocou aqui, e a Bíblia vai dizer assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Vejam bem, e nesse momento, Pedro ainda não tinha o seu pé lavado. Aproximou-se, pois, de Simão. Vejam bem, não eram os apóstolos que vinham até Jesus, mas Jesus vinha até eles. Os irmãos entenderam? Não adianta, irmãos, você ir em igreja X, Y, Z, buscando profeta. Jesus está na sua casa. Abre a Bíblia e Deus vai falar contigo. Ora e Deus fala contigo. Não se atormente. Descanse em Deus. Deus está aqui e fala com você e comigo nessa noite. E a Bíblia vai dizer o seguinte: aproximando-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, interrogativa, tu lava-me os pés a mim? Entra a prepotência de Pedro. Ele vê um apóstolo lavando os pés. Ele vê outro lavando os pés. Talvez ele começaria a pensar assim: não, quando chegar em mim, eu vou barrar. O rei, o mestre, lavando os meus pés, de jeito nenhum. Chegar aqui, não vou admitir isso. E a Bíblia diz: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu, Pedro, agora, mas tu o saberás depois. Tem coisas em nossas vidas, meu amado irmão, que nós não vamos entender. O jardim do vizinho é mais bonito que o seu, e ele não serve a Deus. Talvez você perdeu um ente querido tão novo. Como entender isso?
Tem coisas na vida que não devemos tentar entender, mas entregar nas mãos do Senhor. Na sua casa está faltando comida, perdi o emprego, busca o Senhor. E o que falar de Jó? Jó perdeu tudo. Quem aqui já perdeu ao mesmo tempo as propriedades, as riquezas, os filhos e a esposa ainda o amaldiçoando? Quem já teve isso concomitantemente? Quem teve isso simultaneamente? Mas Jó diz, através do hino, que Deus, Ele me tomou, com certeza. Mas um dia Ele me deu. Mas se foi vontade dEle tomar, bendito seja o nome do Senhor. Ana, uma serva do Senhor. Ana, esposa de Eucana, clamando a Deus há quanto tempo por um filho. E Penina, zombando dela. Zombando porque ela tinha filha com um homem amado. Chorando aos prantos, aos cantos, Ana. Mas ela continua marchando, colocando o seu joelho no pó, o seu rosto no pó e clamando. Porque assim, quando Deus faz, Ele faz por completo. E Ana gerou um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, Samuel, que ungiu o rei Davi. Então nessa noite fica a mensagem. Não tem coisas que não devemos tentar entender, que são muito complexas para o nosso psique. Cabe a cada um de nós entender, irmão Joãozinho, tentar entender após. Porque Jesus fala para nós, você não vai entender agora, porque não é o momento de você entender, mas mais adiante, você vai entender, minha serva. Você vai me entender, meu servo. Pedro ainda estava imaturo na fé. Pedro, ele repreende Jesus, quando Jesus falava do seu plano salvífico. E Jesus repreende tanto ele como Satanás, que foi dado a liberalidade. Pedro deu liberdade e Jesus repreendeu. Pedro estava no barco, junto com os apóstolos. E quando ele vê Jesus no mar, andando sobre a água, o que ele faz? Senhor, mestre, deixa eu me achegar até ti. Venhas, Pedro. E Pedro, talvez pela empolgação de nunca ter visto alguém andando, irmão Fernando, sobre as águas, eu quero andar também. E ele dá os seus primeiros passos sobre a água. Só que Pedro ainda não havia entendido que para ir até Jesus tem que ter fé. Tem que ter muita fé. Pedro, mais adiante, quando Jesus é entregue aos soldados romanos, ele pega a sua espada, corta a orelha do soldado Malco. Jesus o repreende. Pedro ainda não tinha entendido que Jesus veio para isso. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. E aí responde Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Irmãos, se você não abdicar de coisas que te afastam de Jesus, porque você ainda não entendeu, você nunca vai se aproximar de Jesus. Mas se você der liberdade, você pode ter certeza que essa semana, a semana que vem, o mês que vem, o ano de 2022, será bênçãos para a sua casa. Não somente para você, mas para a sua casa. E a Bíblia vai dizer: disse-lhe
Simão Pedro: Senhor. Agora Pedro está constrangido. Falei coisa que não devia. Repreendi o mestre. Agora ele quer fazer além. Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava preparando Pedro para a caminhada que ele ia seguir. E a Bíblia diz que Pedro iria, após Jesus ser ascendido ao céu, ele iria andar em lugares que ele não gostaria. E Pedro aprendeu e entendeu depois. Ele aprendeu qual é o chamado dele. E nós? Qual é o nosso chamado? Que possamos, irmãos, orar para tentar entender um pouco de Deus, não na sua amplitude, porque nós nunca vamos entender na sua plenitude. Eu conhecia um irmão que leu a Bíblia 22 vezes. Senhor de idade, gostava de conversar com ele, se deixasse, varava o dia todo conversando sobre a Bíblia. Hoje ele dorme nos braços do Senhor. Mas ele sempre buscava mais. Por 22 vezes de leitura. Gostaria de chamar Yasmin, com a permissão do pastor, para entoar um hino. Mas Deus sabe, irmãos, e sonda o coração de cada um de vocês. E Ele quer o melhor de vocês. Não queiram entender muitas coisas, mas faça. Se o Senhor mandou você fazer, faça. Se Ele pediu para você fazer, faça. Aleluia. Deus santo e poderoso. São 1, 2, 3. Pedro, ele aprendeu, talvez de uma maneira não tão mais simples, mas ele aprendeu. E a Bíblia diz que Pedro, não a Bíblia, os historiadores, os teólogos dizem que ele morreu de cabeça para baixo. Dois madeiros, um na horizontal e uma na vertical, mas ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus, e pediu para que inclinasse de cabeça para baixo. Amém. Deus santo e poderoso e tremendo. Muitos não vão entender o plano de Deus lá em Isaías, quando Isaías disse que nasceria um menino e que essa luz brilharia. E ela ainda continua brilhando e vai brilhar por muito tempo. Deus é maravilhoso. E a Bíblia diz em Lucas, capítulo 2, 19, diz o seguinte: glórias a Deus. 2,19 diz: e todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Com a esperança de que vai Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria conferia tudo no seu coração. Muitas vezes ela não entendia, ela não questionava, ela guardava aqui com ela. E é isso que nós devemos entender. Tem coisas na vida que nós temos que guardar no nosso íntimo, não contar para ninguém, sofrer quieto e calado. E um dia Deus abrirá em nome de Jesus a tua vida, a tua família, e prosperará na tua vida, porque Deus, Ele é grande. Um dia você vai entender, lágrimas derramarão, mas Deus
vai te ouvir. nesse vale Você passará pelo oculto vale, de você. mas Deus te ouvirá. Aleluia. Você não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender. Que Glórias a muito Deus, você irmão. teve que Entenda chorar. que os planos de Deus para sua Para vida é o depois melhor. ele sofrer. Não é o homem que vai fazer na sua vida, mas é Jesus que vai fazer na sua vida, porque Ele te ama. Ele quer o melhor para você. Que o pecado não venha assolar a sua vida. Que nessa semana você venha buscar incessantemente a voz de Deus. Que a palavra de Deus venha entranhar em seu coração. Caminhando Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra o meu vai Deus, chegar ao seu destino. porque Ele é grande e maravilhoso. Sei que às vezes dá vontade de jogar Muitas tudo vezes pro alto, dá vontade de mas desistir, tenha fé que dá você vontade vai de chegar. parar. Mas E Deus é quis essa claro noite, que às vezes prossiga, vai ser bem continue, difícil continue. largar o Deus teu quer que você pra continue. viver de fé. Aleluia. Mas eu te darei todo o sustento. Ele dará o Pra sustento. você ficar Talvez de hoje está pé. faltando farinha na panela, Você não mas amanhã está Deus te abençoará em nome de Jesus. agora. Talvez você Mas está amanhã desempregado, você o seu vai filho está no mundo das entender. drogas, mas amanhã Deus proverá na vida de cada um deles, porque Deus é maravilhoso. Eu vou passar pelo vale muitas vezes, mas eu sei que o melhor Deus tem para mim. Aleluia. Glória a Deus. Mas amanhã você vai entender. Oh, aleluia. Você teve que chorar. Pode chorar, a luta vai vir, mas Deus vai enxugar as suas lágrimas. Aleluia. Quem vê não imagina que vem a alegria. Muitas vezes você está alegre por fora, mas por dentro só Deus sabe como é que você está. Mas continue na sua luta, prossiga. Deus seja louvado, aleluia. Consegue entender E eu agradeço como você em nome de Jesus venceu. por essa Você riqueza. sabe